Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, hoje a gente vai fazer aqui o nosso Lab 26 do Workbook avançado de BGP e vai ser sobre Route Reflector. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a configuração do Router 2 como Route Reflector do AS400 e ajustar o design desse Lab aqui, tá pessoal? O que acontece? Por que eu estou falando que o design desse lab está errado, tá meio complicado? Quando eu for vir aqui no nosso R11, que é o router do AS100, eu configurei aqui um cara chamado Maximum PF2, que aí ele vai instalar na tabela BGP até 2 caminhos para cada prefixo que ele tiver. O que isso quer dizer na prática? Quando eu jogar aqui um show IP BGP, ele vai mostrar para mim a tabela BGP dele. Então eu tenho alguns blocos aqui, como por exemplo esse 192.168.1.030, que ele vai estar sendo instalado pelo AS200 e 400 e também pelos ASN 300 e 400. Então ele tem dois paths aí para poder chegar nesse prefixo. Quando eu faço esse comando, ele instala os dois paths na tabela BGP e aí ele vai naquele critério de desempate do BGP para escolher qual que é a melhor rota para esse cara aí, tá? No caso eu tenho aqui os 4 prefixos /32 sendo instalados somente pelo path AS200, AS400 e AS500. E o porquê que está acontecendo isso, galera? Se a gente pegar aqui no nosso R8, você vai ver que eu não tenho essas rotas instaladas na tabela de roteamento. Se eu der aqui um show IP BGP, ele também não vai mostrar para mim. Mas se eu abrir aqui o R3 eu tenho essas rotas instaladas com o Next Hope do R2 e dentro do meu BGP também eu também tenho esses prefixos aqui dentro da minha tabela BGP. O que acontece? O R2 ele está recebendo essas rotas do AS500, que é um eBGP, é um BGP externo, e ele está propagando para o R3 via iBGP dentro do seu próprio AS, galera. Por que o R3 não está propagando de volta aliás, de volta não. Por que o R3 não está propagando para o R8 essas rotas? Sendo que ele tem também um comandinho aqui, ó, se você for ver no BGP, ele tem o comandinho de Next Hop Self. Então as rotas que ele está propagando para o R8, ele está falando que ele é o Next Hop dessas rotas. Quando você está configurando o iBGP, galera, ele tem algumas regras. E uma delas é, você nunca pode fazer o advertisement de uma rota que você aprendeu via iBGP para outro neighbor iBGP. Então aqui, o que está acontecendo? O R2 está enviando essa rota para o R3 via iBGP e o R3 ele não vai enviar essa rota para iBGP com o R8 por conta dessa regra, dessa rule aí. Porque assim, imagina se o R3 envia para o R8 envia para o R7, o R7 envia para o R2 de novo, o R2 para o R3, a gente ia ter um loop aí dentro do nosso AS400, tá? Outra regrinha básica aí é que o R3, as rotas que ele está recebendo via R2, ele nunca vai enviar de volta, porque ele tem um cara chamado Split Horizon. As rotas que ele recebe por uma interface, ele não manda de volta por essa interface pro seu peer IBGP aí nesse caso, tá? É o mesmo Split Horizon que você viu lá no EIGRP, quando você estava aprendendo CCNA, tá bom? Galera, e como que eu resolvo esse design aqui, galera? A primeira forma seria você fazer um full mesh entre todos os routers dentro do AS400. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos lá fazer a configuração do R8 para que ele tenha a gente faça um full mesh entre esses caras aqui. Seria um iBGP entre o R2 com o R8 e um iBGP entre o R7 e o R3, beleza? Vou aqui no R8, router BGP 400, neighbor, o IP da loopback do R2, remote AS 400
e vou fazer o update source com a loopback 1, que é o IP da minha loopback do R8. Agora no R2 eu faço a mesma coisa, router BGP 400, neighbor vai ser o IP 8.8.8, remote AS 400 e update source LO1, que é a loopback 1 dele. Beleza? BGP up, show IP BGP summary. Tô vendo aqui a minha adjacência já up. Se eu der aqui um show IP BGP, ele vai mostrar as rotas que eu estou recebendo do R2 agora. Então assim, eu já comecei a receber na tabela BGP esses 4 prefixos aqui, só que tem um ponto bem interessante aqui, galera. Olha o next hop que eu estou recebendo. Eu estou recebendo o next hop de 200.0.0.1, que é esse /30 entre o R2 e o R1. Então quando eu for fazer um show IP route, vocês vão ver aqui que eu não tenho essa rota instalada na tabela de roteamento do R8, porque essa rede 200.0001/30 não é conhecida do R8. Eu não tenho nenhuma redistribuição, eu não estou enxergando essa rede por nenhum IGP e por nenhuma rota estática com o R8, tá, galera? Se eu tivesse aqui uma rota default apontada para o R2, talvez a gente conseguiria ainda via Recursive Lookup. O que é o Recursive Lookup? Quando você recebe uma rota que o next hop não é alcançável, você vai tentar, o router vai fazer um lookup interno para saber se ele tem algum caminho para chegar nesse next hop, tá, pessoal? E o que acontece? Vamos arrumar esse cara aqui. Então eu vou colocar aqui o next hop self. Quando eu colocar o next hop self, vou dar um clear aqui, clear IP BGP asterisco soft, ele vai enviar agora com esses prefixos com o next hop sendo ele. Então eu passo a ter conectividade com esses prefixos 100%. Beleza, isso solucionaria nosso design aqui, né? Ficou um design legal. Agora aqui no R11, vamos ver como é que ficou. Beleza, agora aqui no R11 eu tenho 2 paths para cada um desses blocos. O problema é, galera, quando o meu ASN começa a crescer, quando eu for adicionar mais um router aqui, por exemplo, o R7 ele teria que fechar o full route aqui, um IBGP com R3 também, para poder fechar o full mesh. E se eu for adicionar um novo router, ele vai precisar fechar um IBGP com R2, com R3, com R7, com R8. Imagina se eu adicionar 10 routers aqui. Ele vai ter que, todos eles vão ter que fechar R2, R7, R3, R8 e entre eles também, tá, pessoal? Para você manter o seu IBGP com o design correto. E qual que é a solução para resolver esse tipo de problema? Porque imagina na vida real você tem que passar uma fibra ou, sei lá, ter uma conexão entre todos os routers aí. Você tem até um cálculo matemático aí que vai fazer... Tem uma fórmula para você saber a quantidade de IBGPs que você vai ter conforme a quantidade de routers que você está adicionando dentro do seu AS. Nesse caso aqui, tem 2 formas para resolver esse tipo de problema. A primeira é, você pode fazer o confederation. O confederation é o que? Você cria meio que sub-AS dentro do seu AS, e cada um desses sub-AS vão trocando as rotas e vão trocando aí qual que é o caminho para sair e de entrada de cada um desses sub-ASNs. E você tem também o Route Reflector. O que é o Route Reflector? Você vai falar que um desses routers dentro do seu ASN vai ser o cara que vai controlar as mensagens, os updates e vai enviar
todos tudo que acontecer dentro de tudo que for de comunicação entre os seus eBGPs e o IBGP, ele que vai fazer esse controle, e ele, quando ele receber um update de algum BGP, ele vai propagar para todos os outros routers. Por exemplo, eu tenho o R2 aqui como Route Reflector, o R7 mandando tudo que for externo do AS600 para ele, o R8 também a mesma coisa e o R3 a mesma coisa. Quando o R7 perder o seu peer, perder o BGP Neighbor com o AS600, ele vai mandar uma mensagem para o R2 e o R2 que vai mandar a mensagem para todos os routers dentro do AS400 para informar que esse caminho, que esse path aqui para sair para o AS600 não funciona mais, não está mais up. Beleza? É parecido com é parecido com o que você tem no SPF quando você tem o DR, tá? Que a gente vai fazer? É uma configuração bem simples, galera. Você vai vir aqui dentro do router 2, router BGP 400, e para cada neighbor que você tiver aqui, você vai falar que ele é um Route Reflector Client. Então ele vai restartar a adjacência do BGP. Mesma coisa no Neighbor 8. E a mesma coisa no Neighbor 7. Beleza? Então agora sim, deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Ó, olha que interessante, galera. Essa rede aqui 10.10.10/24, eu tenho esses dois caminhos aqui recebidos de um Route Reflector Client, galera. Ele muda aqui depois que você faz a configuração de um Route Reflector. Isso é bem interessante, galera. Eu acho bem bacana, porque agora você tem um design um pouco melhor. Porque ao invés de você ter que fazer aqueles full meshes entre IBGPs de todos os equipamentos, você só precisa ter uma conectividade, um IBGP entre qualquer equipamento com o R2. Se você adicionar um router novo aqui, basta eu fechar um IBGP com o R2, que ele vai entrar como Route Reflector Client, tá? Se você fizer a configuração, é claro. Mas aí o seu design já está um pouco mais, está um pouco melhor o design para o seu IBGP. Aqui dentro do R11 não mudou nada, os dois paths continuam aqui, sem problema algum, só que agora todas as configurações, tudo que eu tiver aqui como Route Reflector Client vai ser todos os meus paths aqui do meu BGP, do meu eBGP também, ele vai ser propagado para os 4 routers aqui, tá? Tem algumas regrinhas, em caso você adicione um router aqui e não queira que ele vire Route Reflector, tem algumas regrinhas, por exemplo, o que vem do eBGP, o Route Reflector vai mandar o update para todos os routers, não importa se ele é Route Reflector Client ou não. Se não me engano, quando você recebe um update de um cara que é não Route Reflector, ele vai propagar para todos os Route Reflectors Client, e quando você recebe de um Route Reflector Client um update, ele vai propagar só para os Route Reflectors Client. Se não me engano, essas são as 3 regrinhas aí do Route Reflector dentro de um ASN, tá, pessoal? Mas é bem bacana, é bem direto de fazer a configuração, não tem muito segredo. Eu queria mostrar aqui para vocês que é bem simples. Uma outra forma de simplificar é você criar um peer group para não ter que ficar colocando configuração de todos os neighbors aqui como Route Reflector. Se você criar um peer group com o nome de IBGP, por exemplo, você adiciona todas as configurações em um só comando praticamente.
Tá bom, pessoal? Valeu, abraço!